Bem-vindo ao canal escatológico. Há 2000 anos, Jesus descreveu o que nós poderíamos esperar para ver no final da presente era, ou perto do final da presente era. Mateus 24 registra essas profecias. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas vejam isso e não se alarmem, porque essas coisas devem e têm que ocorrer. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. As interpretações tradicionais desta passagem apontam para catástrofes naturais ocorrendo ao redor do mundo, como as fomes e os terremotos que iriam aumentar. Entretanto, é possível que Jesus soubesse que as dores de parto, essas dores, não forçosamente deveriam ser causadas puramente por fenômenos naturais, mas na verdade seriam como um sintoma da elite global utilizando a tecnologia ao seu alcance para manipular e controlar essas causas naturais, como o clima e também os terremotos, maremotos, tsunamis resultantes disso. Na verdade, esse tipo de manipulação é chamada ou conhecida como geoengenharia. Então, quando nós observamos, as chemtrails, aqui dá para ver, em qualquer lugar aí você pode observar chemtrails, que são rastros químicos que aviões a grande altitude deixam para tapar a luz do sol, impedir aí até mesmo que energia seja gerada por painéis solares. Então, os caras realmente eles estão investindo nisso. Pesquisa aí a respeito de harpa, que significa harpa, porque eles utilizam vibrações, grandes vibrações, eles utilizam ondas sonoras, de grande vibração, que nós não podemos ouvir. Eles utilizam aí o eletromagnetismo para poder manipular o clima. E há relatos de que essa arma HAARP pode também provocar terremotos. E o Apocalipse fala que Jesus Cristo, quando vier em sua segunda vinda, irá destruir os que destroem a terra. Então, aqui está mesmo bem clara a mão do homem. A manipulação daquilo que é natural, transformando em artificial, tentando manipular a criação, aquilo que o Criador, aquilo que ele fez. Então é assim uma forma de eles se sentirem senhores do mundo,
Porque se eles controlam até o clima, né, ou tentam controlar, então eles agora se acham deuses. E nós podemos também que esses criminosos, também lembrar, né, que esses criminosos contra a criação, os criminosos da geoengenharia, eles atentam contra a humanidade. Mas nós devemos lembrar onde a nossa esperança repousa. E talvez o apóstolo Paulo também soubesse que a terra mesma, né, cairia diante da manipulação e controle dos homens maus, quando ele escreveu em Romanos 8. Porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente, né, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque a criação espera com paciência, né, para que sejam revelados os filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à futilidade. Não porque ela queira, mas porque ou por causa daqueles que a submeteram, ou por causa daquele que a submeteu, na esperança que a própria criação será liberta da sua cadeia de corrupção e obterá a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme juntamente, né, com as dores de parto até agora. Até agora, porque os senhores do mundo serão destronados, serão subvertidos e submetidos à ira do Deus Todo-Poderoso. Fiquemos firmes na esperança da nossa fé. Fica a dica. Agora a dica é: comprem e leiam o meu livro Os Reis que Virão e o Plano, que você pode encontrar no Clube de Autores. Aqui no chamado Sermão Escatológico, que fica em Mateus 24, fiz uma análise sobre ele. Vejam só. Vou ler aqui para vocês. Vocês podem ler em Mateus 24, 1 a 51. E aqui, Jesus enfatiza as guerras e os rumores de guerra como condição especial para se alcançar a conjuntura dos tempos do fim. Então temos visto aí guerras, né? Atualmente tem aí a guerra ocorrendo na Síria. Bom, aí tem aí, já vi em canais do YouTube falando a respeito disso, porque tem uma profecia lá em Isaías, capítulo 17, e fala aí, né, a respeito lá de Damasco, que seria destruída. Tal. Aí tem uma polêmica, e o povo fica brigando. Bom, mas é o seguinte, Jesus predisse guerras e rumores de guerras, né? Então elas estão ocorrendo, não sei se é pela profecia de Isaías, que eu nem estudei isso aí, mas eu tenho certeza que Cristo previu isso. Está escrito no Sermão Escatológico, Mateus 24. Jesus enfatiza as guerras e os rumores de guerra como condição especial para se alcançar a conjuntura dos tempos do fim. Então é uma conjuntura, né? Então vamos chegar a esse clímax, que vai ser realmente a segunda vinda de Jesus, né? Rumores de guerra, vejam só, consistem em propaganda bélica e guerra fria, né?
também. Né? Então, por detrás de toda uma guerra, há também a propaganda bélica e a Guerra Fria. Esse discurso ou sermão profético de Jesus, né, mostra tempos para além daquele tempo que ele falou. Mostra certamente os tempos atuais, os últimos dias, scatos himera em grego. Jesus afirma ser necessário que tudo isso aconteça. É necessário que tudo isso aconteça. Então, está ocorrendo uma guerra, o povo está sofrendo. Né? Mas Jesus sabia, e ele nos alertou. Isso é uma conjuntura necessária, né, para que ocorra uma necessidade para ocorrer a conjuntura para o tempo do fim, né, o contexto. Então, Jesus ele falou, vai ocorrer. Então, Jesus afirma ser necessário que tudo isso aconteça. O verbo utilizado no texto grego é o equivalente em português a gerar, tornar-se, vir à existência. Denota, portanto, um processo, uma gestação. Uma gestação. O dicionário de Strong enfatiza que o termo diz respeito a começar a ser, vir à existência, implicando, vejam só, origem a partir de causas naturais ou por intermédio de agentes especiais. Jesus deixa claro que os eventos que acontecerão têm influência humana e são causados pela direta intervenção de causas externas, não naturais. Derivado da manipulação do contexto social, político, econômico e religioso, causado por agentes especiais, humanos certamente, assim como é a manipulação feita por essa pseudociência que eu sempre vou atacar aqui no canal. Entendeu? A manipulação da mente, né, das pessoas para que creiam a mentira. Então, tudo isso aí é um contexto. Então, causado por agentes especiais humanos, certamente também causas naturais, que farão por desenhar o contexto histórico do final dos tempos. Certo? Então, nessa advertência primária, Jesus diz para seus discípulos não se assustarem, mas apenas olharem. Então, quando eu vejo uma imagem assim escabrosa, né? Eu vi agora uma imagem terrível. Um sujeito ou uma sujeita, não sei, tirou o nariz, cortou a orelha, se mutilou totalmente. Um monte de tatuagem louca, né? Aquelas coisas satânicas mesmo, né? Aí eu coloco assim, compartilho e coloco. Só observando o Apocalipse. Então, meu amigo, vamos observar aí o que está ocorrendo, né? Porque tudo isso é cumprimento de profecia bíblica. É cumprimento de profecia. Então, Jesus diz para as pessoas, os seus discípulos, não se assustarem, mas apenas olharem, isto é, observarem o contexto histórico, porque ainda não é o fim. Jesus também afirma que existirá guerra entre as nações. Palavra esta traduzida do termo grego etnos, que significa raça, tribo ou mesmo povos gentios. O termo claramente diz respeito a povos não judeus. O termo claramente diz respeito a povos não judeus. De fato, as guerras mundiais até agora foram geradas e produzidas pelos povos gentios. Por conta das guerras e conflitos, as fomes surgirão. Isso trará pestes e doenças diversas. Nesse contexto, doenças produzidas mediante determinação dos servos de Satanás, no âmbito de laboratórios, não podem ser descartadas. Bom, então é isso, pessoal. Né?
fiquemos sempre observando, né? Porque o apocalipse zumbi está aí. As pessoas hoje são zumbi, né? Porque elas não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Elas preferem encontrar outros mestres, né? Então tem os outros mestres, né? O cara que está lá hipnotizado, né? Pela televisão, hipnotizado aí pela rede esgoto. Então é melhor você assistir ao canal escatológico, viu? É muito melhor você assistir ao canal escatológico do que a rede esgoto, que está vomitando lixo na sua mente, cara. Né? Então, ó, já viu o vídeo? Legal? Deixa o seu like, ok? Agora, vai ali, dá uma lidinha em Mateus 24. Medita um pouquinho na palavra de Deus. Fica a dica.